Estamos começando mais um programa Personalidades. Na manhã de hoje estamos aqui com o pastor Elvis e o pastor Mário, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Eu quero lembrar você de entrar no nosso site, portaldenegócioses.com.br, nos nossos canais Facebook, Instagram e também no nosso canal do YouTube, onde você pode assinar o canal clicando no sininho e ali você vai receber as nossas notificações. Vamos para o intervalo e voltamos. Como uma plataforma do Portal de Negócios do Espírito Santo, o programa Personalidades vem apresentar ícones da economia capixaba, gastronomia, turismo, setor público e privado, nos quais você e eu podemos ficar antenados do que acontece no nosso estado. Estamos aqui para você realizar bons negócios e que juntos possamos produzir um Brasil cada vez melhor. Estamos de volta com o programa Personalidades. Hoje conosco, pastor Mário e pastor Elvis, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Bom dia, pastor Mário. Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Estamos aqui trazendo para você essas duas personalidades. Pastor Mário, presidente da SECAM, ele é o presidente da comissão examinadora dos candidatos ao ministério da Convenção CADEESO. E eu quero que ele introduza uma fala contando um pouco sobre a sua história aqui em Vila Velha. A minha história em Vila Velha, eu cheguei aqui em 1970. Tinha ali naquela ocasião 19 anos, onde, ao lado do pastor Edmundo Alves de Oliveira, trabalhamos para Deus na Assembleia de Deus do Aribiri. Ali fundamos a oração das 18h15, onde muito Deus nos abençoou naquela ocasião. E assim fiquei de 70 até 78. Daí fui para Marataízes, onde pastoreamos ali a igreja por 12 anos, até 1990, e retornamos e assumi a Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, naquele ano, onde presidi até o ano passado, 2018. E aí, esse ano ainda, melhor dizendo, né? E a partir deste ano, o meu filho, pastor Mário Elvis, assumiu a presidência da igreja. Então aqui está um breve histórico da minha vida aqui no estado. Eu sou de Pernambuco e estou aqui no estado há 49 anos. Então não é mais pernambucano, pastor Mário é capixaba. Com toda certeza. Pastor Mário, você gosta de um peixe, não gosta? Muito. Uma muqueca é sempre bem-vinda, né? Excepcional e inigualável. Gente, nós estamos aqui com essas duas personalidades e eu gostaria que você entendesse um pouco melhor sobre a igreja, porque muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas, falando em igreja, um negócio muito assim, pessoas muito sérias. Na realidade, nós somos sérios porque levamos uma palavra de seriedade ao coração de todos aqueles necessitados. Mas nós também somos homens e mulheres de Deus, e como outras pessoas comuns, que também temos necessidades na vida, de descansar, de dormir, de passear, de viajar, como qualquer outra pessoa. Mas o programa que a igreja faz na área social é uma coisa inigualável. Pastor Mário, conte para nós aquilo que o senhor acredita que esses anos todos o senhor fez na área social, que foi bem sucedido na vida do povo. Olha, são inúmeras as coisas que temos feito aqui nesse estado, nesta área social. Uma coisa que me marcou muito, mas muito mesmo, foi nesta área, exemplo, né? Como eu diria, de sepultamentos, por exemplo. Nós chegamos um dia em um de nossos cemitérios,
fomos sepultar uma determinada pessoa e eu muito fiquei sensibilizado. Era uma noite, era um dia muito chuvoso, onde aquelas sepulturas estavam repletas de águas, e eu fiquei muito sensibilizado em ver aquela senhorinha ser sepultada daquela forma. Imediatamente já passei ali no Parque da Paz, e ali podemos fazer algo, e fizemos ali um contrato, comprei algumas sepulturas ali. Hoje em dia, nossos crentes, né, são sepultados decentemente naquele cemitério, e a igreja tem a sua função nisso aí, desde o funeral até o sepultamento. E fora esta situação, temos assistências sociais que a igreja faz em diversas áreas, em diversos setores. Meu filho agora, por exemplo, com trabalhos em casas de recuperação, de repouso, as irmãs fazendo da mesma forma. Então a igreja trabalha, porque a igreja não é apenas pregação do evangelho. Eu sempre digo, igreja também tem estômago e precisa de alimento. A igreja precisa de roupa para se vestir, porque a igreja é composta de pessoas que têm seus corpos físicos. A igreja precisa de teto, não é? Porque a igreja também é gente que precisa de abrigo. E assim a igreja ela tem que desenvolver os seus trabalhos nestas áreas espiritual e também social. E é claro, cuidando sempre de todo um lado moral, para que o padrão social assim se mantenha e sejamos sempre cidadãos que cumpram com seus deveres, é claro, tendo consciência dos seus direitos. Coisa linda, pastor Mário. A preocupação que às vezes o governo não tem condição de abraçar, a igreja tem feito a sua parte. E a gente fica lisonjeado em saber que a Igreja Coqueluche de Itaparica tem auxiliado, não é a maneira de dizer, mas contribuído com a relação do povo, da situação que o povo tem sobrevivido, para que eles possam ter uma vida melhor. A gente sabe que nos dias de hoje estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de muita escassez financeira, muita gente desempregada, e a igreja fazendo assistência social, isso é muito lindo, uma coisa que não tem nem o que dizer, né? Sem falar das cestas básicas também, que a igreja sempre distribui para as famílias carentes. Coisa linda. No programa de hoje nós estamos aqui trazendo um pouco mais sobre a Igreja Coqueluche de Itaparica. A Assembleia de Deus aqui, ela tem feito assim muitos trabalhos. Eu queria ouvir do pastor Elvis, né, uma fala a respeito de os seus trabalhos, a sua vida. Vamos começar falando, que aqui a gente começa falando sempre da sua vida. Fala um pouco da sua vida na igreja, aquilo que você fez, até você chegar com a presidência da igreja. Paz do Senhor a todos, pastor Jairo. Nós estamos aqui, a minha família, desde 90, como meu pai disse. Eu sou de 77, em 78 os meus pais se mudaram para o interior do estado, sul do estado, Marataízes, onde eles pastorearam aquela igreja por 12 anos. E na minha pré-adolescência, voltamos para Vila Velha e já ficamos aqui em Coqueluche de Itaparica, quando o pastor João Lordelo chamou para trabalhar no campo da Assembleia de Deus de Cobilândia, congregação na época aqui em Coqueluche de Itaparica. E eu passei a minha adolescência toda aqui, a minha juventude, assumi o departamento de música da igreja ainda aos 15 anos, trabalhei com a juventude, com o coral da igreja, montamos a orquestra da igreja. Então você é um músico nato? Sou, graças a Deus, de formação também. De formação também? De formação também. E a gente veio trabalhando, ou seja, já temos trabalhando nisso tudo aí, praticamente 27 anos trabalhando com música. E aprove Deus, né, esse ano, em assumir o pastorado da igreja. O meu pai está comigo como vice-presidente da igreja, continua ativamente trabalhando conosco, sempre nos conselhos, nas orientações, né? E o desafio é muito grande, é enorme, e a gente precisa de pessoas como ele por trás para poder sempre estar orientando, falando assim ou assado, e a gente vai fazendo. E temos incrementado com todas as nossas forças o trabalho evangelístico, colocando a igreja na rua,
pregando a palavra do Senhor, enfim. A minha história aqui em Coqueiral é uma história desde a minha infância, então nós estamos aqui trabalhando neste mesmo lugar. Coqueiral de Taparica, na verdade, pastor, foi fundado no dia 28 de julho de 1986, quando a manda do pastor João Lordelo, o seu filho Alex Lordelo e o pastor Paulo Baioco fez o primeiro culto evangelístico aqui em Coqueiral. Não foi uma junção de um povo que veio para cá, se instalou aqui, não foi. A nossa igreja começou em um culto evangelístico. E aí Deus abençoou, Deus plantou essa árvore aqui no lugar e tem frutificado, temos pregado a palavra e a nossa essência aqui é a evangelização. Nós não temos perdido, muito pelo contrário. Deus tem nos dado a oportunidade de ampliar cada vez mais. Nós fazemos evangelização tanto aqui no bairro, quanto em outros bairros que já tivemos muitas oportunidades, e agora a gente está viajando para o interior do estado, fazendo evangelização no interior do estado também. Pastor Elvis, eu sei que, na realidade, eu conheço a igreja há bastante tempo, mas eu queria te ouvir um pouco a respeito, o que você pensa a respeito de algumas coisas. Certo. Por exemplo, quando você fala em evangelização, você sai, vai lá, faz aquela evangelização, existe um comprometimento de vidas com esse trabalho. Você trabalha sozinho? Não, de forma nenhuma. Você tem uma equipe? Como é que é isso? E é grande. Para você ter ideia, nós que estamos ali na rua, nós chegamos com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas. Nós vamos para lá com coral, com orquestra, além de todo o pessoal do som que trabalha, né, a rapaziada que pega junto. Nós, quando vamos fazer um evangelismo na rua, nós começamos o trabalho por volta das 13 horas da tarde e só terminamos 11 horas da noite. É uma montagem, é uma logística muito grande e é muita gente envolvida. Então, sozinho, jamais, não teria a menor possibilidade de fazer um evangelismo desse. Quantas pessoas no som, esse trabalho de montagem, você tem, mais ou menos? Olha, nós trabalhamos, quando a gente vai montar, saímos sempre com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas que atravessam o dia todo trabalhando, montando tudo. Som, toda a estrutura, os instrumentos, energia, tudo que você imaginar para estar iluminação, para a gente poder estar com tudo pronto. À noite, na hora do evento, chega o restante, que é o coral e a orquestra, e a gente realiza o culto evangelístico. Vou te fazer uma pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza que meu ouvinte lá, meu internauta, também ficou curioso. Quanto é que você cobra para fazer isso? Absolutamente nada. Para nós é um prazer, para a gente, na verdade, pastor, eu vou falar mais, é um dever. Nós sentimos que isso é uma obrigação, porque a igreja, ela precisa fazer esse trabalho, porque a base, o princípio da igreja é fazer essa proclamação das boas novas que um dia transformou a nossa vida. Então, uma igreja reunida dentro de 4 paredes, na verdade, ela está incompleta, ela não está cumprindo com o que Jesus determinou para a própria igreja. E quando Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, que chegou aqui em Coqueiral. Então, se não for para isso, nós estamos confinados e estamos... não faz sentido, pastor. A verdade é essa, não tem sentido. Eu fiz essa pergunta porque muita gente hoje leva ministério como um modo de ganhar dinheiro. Sim. E as pessoas que estão nos ouvindo, muitas delas não são cristãs. Sim. E hoje é um programa de Natal. Nós vamos ter uma palavra daqui a pouco pelo pastor Mário, uma palavra de Natal. E eu fico assim muito emocionado. Ontem eu passei lá, vi toda aquela construção lá de montagem, e eu fiquei muito entusiasmado, porque na realidade hoje eu estou com 40 e tantos anos de igreja, e a gente sempre trabalhou na igreja a vida inteira. Claro. E no pastorado também, eu nunca abri mão também de estar ajudando, de estar cooperando, de estar junto nas coisas. Uhum. E fiquei impressionado de ver aquela multidão de gente lá trabalhando, se organizando. Verdade. Quer dizer que você não cobra nada? Não cobra nada. Nada. Sabe por quê? Porque esse trabalho, só personalidades, pessoas que têm compromisso com o povo, compromisso com Deus, que pode fazer. A gente tem trazido aqui pessoas de personalidades capixabas que têm tido compromisso com o povo em alguma coisa. E hoje não é diferente.
Hoje nós estamos trazendo ao programa Personalidades, duas personalidades que você já há 27 anos trabalhando, pastor Mário mais de 40. Verdade. E a gente fica muito feliz de ver pessoas com coração aberto lutando pela obra de Deus e lutando pelo compromisso que tem com o povo também. Eu queria que você esclarecesse para nós o que a Igreja de Coqueiral de Itaparica ela tem proporcionado aos seus membros nessa área de música. Você falou de música, tem alguma escola, tem alguma coisa? O que você pode dizer para nós? O que você pode contar para esse povo que está se assistindo? Temos sim. Coqueiral de Itaparica, Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, ela tem um coral, tem uma orquestra, tem um grupo de jovens também, temos vários segmentos musicais aqui na igreja. E já há muitos anos que a gente trabalha, né? Foi montado aqui uma orquestra, foi montado aqui um coral e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Temos aula de música sim na igreja e o nosso projeto para 2020 está abrindo para comunidade, para a sociedade, a igreja de portas abertas a partir de fevereiro, um projeto de música de forma mais ampliada, com todos os instrumentos de base, de sopro, violinos e tudo mais, para a gente poder estar abraçando, recebendo a comunidade, quem tiver interesse em estar aprendendo a música, né? Essa arte tão linda, tão maravilhosa e quando usada de forma certa e correta é divina. Pastor Elvis, eu não vou mentir para você não. Na realidade, você que está me assistindo, eu passei muitos anos da minha vida tentando aprender violão e desisti. Acho que Deus não me chamou para isso. Eu acho que tem aquela história do dom natural. Tem. Este dom natural eu não tenho. Meus filhos até que parece que estão chegando em algum lugar, mas eu não tenho. Meu dom, Deus me chamou para outra coisa, eu tenho outro dom. E a gente às vezes fica assim, muito feliz de ver pessoas com esse dom natural levando a palavra de Deus a corações que estão lá fora conturbados, com problemas, com dificuldades. Verdade. Você sabe que a música, ela encanta, mas a música também, principalmente aquela que vem da igreja, ela transforma corações, porque é a palavra de Deus. Transforma. E eu queria te ouvir assim, você especializou em música, como é que é essa história? Olha, pastor, primeiro, a música é uma vocação natural, é claro, mas não existe, eu creio assim, não existe nenhum ser humano que não possa ser musicalizado. Todo ser humano já nasce de alguma forma com isso em seu coração, né? Ele tem uma musicalidade dentro dele. Existem as pessoas que têm essa vocação natural que se tornam mais ágeis, é uma coisa mais fácil de se pegar, mas todo homem, mulher, ser humano, não importa, pode ser musicalizado, consegue cantar, consegue tocar, né, com esforço, com estudo, com determinação. Alguns chegam de uma forma mais rápida. Então quer dizer que eu, tem jeito. Com essa idade minha, tem jeito. Tem jeito. Não acredito muito nisso não, mas tudo bem. Tem sim. E então, queridos, aproveitando tudo isso, e a música chama, pastor, a atenção do ser humano, porque uma música, ela tira uma pessoa de uma tristeza, põe ela num grau de alegria, e ainda quando essa música ela é divinamente inspirada por Deus, são louvores, é uma adoração, além de nós realizarmos a execução e executarmos uma música, ainda temos o Espírito Santo de Deus que opera através disso e acalenta, consola, alegra o espírito da pessoa, e essa pessoa ela pode sim ser transformada, não apenas daquela situação que ela está vivendo, mas também transformada de uma vida inteira. Deus, quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que se entregaram a Jesus Cristo, pessoas que receberam bênçãos, pessoas que foram curadas pelo poder de Deus, quando o louvor estava sendo executado, quando o coral estava cantando. Não são poucos, são muitos. Então a música ela faz parte do ser humano, e a igreja, a nossa igreja, graças a Deus, desde há muitos anos atrás, do meu pai que pastoreava a igreja, sempre deu liberdade total para nós executarmos um serviço sério e de excelência aqui na igreja, e nós estamos até hoje e vamos continuar assim. E os desafios são muitos, né? São enormes, temos esses projetos musicais, mas a música na igreja ela tem o seu papel
super importante, é extremamente importante para que a igreja entenda, abrace, e é um meio transformador. Quantos adolescentes estão aí perdidos, crianças, até pessoas de mais idade que poderiam estar tendo a sua vida transformada por estar trabalhando com música nessa arte tão bonita, tão maravilhosa, divina. Essa é a palavra. Você tocou no assunto de jovens, adolescentes e as mulheres da igreja. Qual o trabalho das mulheres aqui na igreja? Existe um grupo específico? Como é que é? Como é que funciona? Existe, sim. Pra você ter ideia, em novembro, eu acho que foi no dia 2 ou 15, mas acredito que tenha sido no dia 2 de novembro, nós estávamos em um encontro das mulheres aqui da DCI, com mais de 150 mulheres num sítio aqui perto, onde foi feito um trabalho maravilhoso. Elas têm uma rotina de trabalho na igreja, elas fazem muitos encontros, as festividades. Na verdade, a igreja ela é muito movimentada pelas mulheres. Sem as mulheres aqui, esse departamento que é tão importante para nós, o nosso trabalho ficaria muito difícil. Então tem um trabalho muito intenso com as mulheres aqui na igreja, em várias coisas que ela faz na parte social. Elas realizam bazar aqui na igreja, as orações da igreja estão todos os dias aqui, nos cultos, enfim, em muitas atividades. As mulheres, visitas extremamente importantes, as visitas da igreja. Então as mulheres têm uma participação enorme, não é pequena, é muito grande na nossa igreja. Olha só, quando eu ouço essas coisas, eu fico assim pensando na organização e no trabalho que foi feito para que isso chegasse até aí. Eu sei que o pastor Mário trabalhou muito, usando de uma equipe, usando de pessoas que tiveram responsabilidade nesses anos todos para chegar a essa estrutura que chegou. E eu fico assim lisonjeado de poder fazer parte disso hoje. Que bom. Fico feliz de poder estar aqui, porque para nós é um privilégio poder estar num lugar tão abençoado. Graças a Deus. E eu fico assim, mais perplexo ainda de ver as atividades que eu tenho visto aqui. Por exemplo, ontem foi um culto lá em Gaivotas, onde a orquestra se apresentou. Domingo, dia 22, nós teremos um culto na praça que nós iremos fazer a filmagem e vamos apresentar isso nesse programa. Você vai assistir aqui nesse programa parte dessa apresentação, e a gente fica feliz de toda essa estrutura, de poder participar disso. Nós estamos aqui com um quadro chamado Jesus é o Natal, e nós chegamos num momento crucial que eu gostaria de ouvir uma palavra do pastor Mário. Pastor Mário, para mim, é uma pessoa que tem assim, um conhecimento incrível no que fala, uma pessoa de uma alta responsabilidade. E você que está nos assistindo, eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra, porque essa palavra pode mudar a sua vida. Essa palavra pode trazer um direcionamento diferente para você. E eu gostaria que o pastor Mário trouxesse essa palavra para nós, porque eu tenho certeza que vai ser a chave para fechar esse nosso programa. Pastor Mário, o senhor com a palavra. Neste momento, eu quero chamar a vossa preciosa atenção para esse texto sagrado. Aliás, 2 textos que estão escritos no livro do profeta Isaías. O primeiro, no capítulo 7 e o versículo 14, e o segundo, no capítulo 9 e o versículo 6. O primeiro diz: o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Traduzido, Deus conosco. Capítulo 9, versículo 6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é o Natal. É o tema de nossa cantata neste ano. Jesus nasceu. Por que Jesus nasceu?
e para que Jesus nasceu. O mundo inteiro, refiro-me ao lado cristão, comemora esta data de maneira muito interessante. É uma época em que todos se confraternizam, se unem, se achegam bem mais e melhor. E eu acho tudo isto muito lindo e muito bom. Particularmente, toda a minha família sabe o quanto eu gosto e amo o Natal. Agora, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Papai Noel, castanhas, nozes, avelãs, festas, ceias, tudo isso é muito bonito, mas não é o verdadeiro sentido do Natal. Natal é nascimento, não é verdade? E Jesus nasceu. E nasceu, repito, por que ele nasceu? E é isso que eu quero te dizer. Deus, quando formou o homem do pó da terra, este homem foi feito para adorar a Deus, servir a Deus, honrar ao Senhor e ter uma vida eternamente feliz. Não era para o ser humano morrer. Sabia disso, meu querido internauta? Entretanto, num triste dia, Satanás entrou no jardim do Éden, se incorporou em uma serpente e trouxe a mais trágica mensagem, na qual Eva creu. Em seguida, Adão também. E muitos anos depois, sobre isto disse Paulo: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, e por isto todos pecaram. Romanos 5:12. Quando o pecado se estabelece no jardim, todo o processo muda, porque qual era o projeto de Deus? É que toda criatura humana vivesse eternamente para adorá-lo, servi-lo, honrá-lo, amá-lo, segui-lo. Aí todos estávamos predestinados para a salvação. Entretanto, com a entrada do pecado, o quadro se inverte e todos aqui agora se tornam predestinados para a condenação eterna, isto indistintamente. Haja vista o que disse Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 3. Destituídos aqui é o mesmo que exonerados, expulsos, mandados embora. Fomos mandados embora do jardim do Éden por conta do pecado. E qual é o salário deste pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Vejam, ficamos irremediavelmente condenados à morte. E agora, o que fazer? Era necessário um resgatador, um libertador, alguém que viesse para resgatar esta raça humana, agora escrava, propiciando-lhe uma liberdade inconteste. Foi aí que Jesus Cristo voluntariamente se apresenta para ser este resgatador, este salvador. E o Pai então resolve decretar tal coisa e disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Salmos 2 e o verso 7. A partir daí começam os vaticínios de Deus através dos seus profetas, prometendo à humanidade alguém que viria para não somente esmagar
a cabeça desta serpente chamado diabo, que escravizou a raça humana, como também providenciar resgate, libertação para esta raça humana. Foi por isto que agora, cerca de 730 anos antes de Cristo, Deus usa o profeta Isaías dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui, o profeta, divinamente inspirado e usado por Deus, mostra as suas duas naturezas divinas, isto é, as naturezas de Jesus, uma divina e outra humana, melhor dizendo. Quando ele diz: um menino nos nasceu, ele estava falando da sua parte humana, da sua natureza humana, do menino que viria para resgatar, para pagar a dívida, perdoar os pecados e libertar esta raça humana. Quando ele diz: um filho se nos deu, ele estava nos falando da sua natureza divina, do Cristo, do Yeshua HaMashiach, do Messias que viria realmente para nos tirar em caráter definitivo das garras satânicas. E para culminar tudo isto, o profeta diz: o principado, o governo está sobre os seus ombros. Já estava aqui falando da sua realeza divina, que governará um dia sobre a terra no período do milênio. E por fim, ele começa nestes nomes classificar as verdadeiras facetas variáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu nome será maravilhoso, isto é, algo fora de série, extra comum, inigualável, conselheiro, aquele que tem o poder de nos aconselhar, aquele que tem o poder do conselho também para determinar. Deus forte. Ele é um Deus que é forte, capaz de vencer o maligno, quebrar as cadeias, as correntes e tirar das trevas para a sua maravilhosa luz preciosas almas escravizadas pelo pecado. Uma coisa que me chama muita atenção é esse título: Pai da Eternidade. Que coisa esplêndida, senhoras e senhores. Qual é a diferença de eternidade para imortalidade aqui? A imortalidade é algo que não tem fim, mas um dia teve começo. Mas a eternidade não tem começo e não tem fim. Entretanto, Jesus, ele é o Pai deste algo que não tem começo, chamado eternidade. Ele é antes da eternidade. Isto fala da sua pré-existência. E por fim, príncipe da paz. Aquele que veio para semear a paz aos que estavam em guerras contra Deus. Daí Paulo dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então ele veio, e de uma virgem ele nasceu. Isto quer dizer, foi sobrenatural o seu nascimento. Maria não teve nenhum contato sexual com nenhum varão. Entretanto, ela concebeu do Espírito Santo. Tudo ali foi sobrenatural. A concepção e o próprio nascimento. Imaginem uma moça virgem dar à luz a um filho num lugar inapropriado, numa rude estrebaria, sem nenhuma assistência médica, tendo por companhia os animais que naquele estábulo estavam. Tudo estava ali para dar errado, é ou não é? Isto humanamente falando, esta menina não sobreviveria numas condições tão inóspitas quanto esta. Entretanto, nada mais e nada menos, estava ali Deus, o estranho infante, que ao mundo viria para mudar da humanidade escrava a sua história. E ali, aquele menino
concebido sem pecados, sem a vontade do varão, única e exclusivamente de Deus e de uma virgem nasce. O seu nome, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Até ali, Deus era sobre o povo. Vemos isto no deserto, uma nuvem cobrindo o povo, uma coluna de fogo cobrindo o povo. Aquilo simbolizava Deus sobre o povo. Mas agora não era mais Deus sobre o povo, e sim Deus no meio do povo, Deus conosco. Isto é simplesmente maravilhoso. Em João capítulo 1, versículos 1 e 14 respectivamente, olha o que está escrito: no princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o que aconteceu com este Deus? Versículo 14: o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, para que isto acontecesse, é o que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante: sendo ele Deus, ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou, ele se despiu de toda a sua glória e se vestiu de todas as limitações humanas e tornou-se um de nós, menor que os anjos, servo. E como servo, em tudo ele serviu ao seu Senhor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por conta disto, seu Pai o exaltará sobremaneira, fazendo que todos os joelhos se dobrem diante do seu nome. Não é lindo tudo isto? Este menino nasceu. Por quê? Por causa de nossas transgressões, por causa de nossos pecados, por causa de tudo quanto o diabo fez para nos escravizar. Agora, e para que ele morreu? E para que ele nasceu, melhor dizendo? Ele nasceu exatamente para numa cruz morrer, e através desta cruz nos trazer perdão, libertação, resgate, transformação e salvação. É aí que ele disse quando estava na casa de Zaqueu, no capítulo 19, versículo 10 de Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar, meu amigo, é o mesmo que procurar até achar. E quando ele acha, ele salva. Então ele está te procurando, te procurando, te procurando. Ele quer te achar e quer te salvar, e quer te tirar desta lista negra da predestinação eterna que todos nós fomos colocados a partir do instante que o pecado se instalou no Éden. Antes, repito, todo mundo para a salvação. Depois do pecado, repito, todos predestinados para a morte. Mas Jesus veio para mudar este quadro, nos tirar das trevas para a luz, nos tirar do pecado para a santidade, do inferno para o céu e das garras ferrenhas de Satanás para os braços amorosos do Senhor Deus, nosso Pai. Daí Paulo dizer: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Ainda Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Capítulo 2, versículo 11, Paulo escrevendo a Tito. E foi assim que na cruz do Calvário ele se manifestou
ao mundo inteiro, doando a sua vida, derramando o seu sangue para nos perdoar, consolidando assim o seu nascimento. Se ele nascesse e não morresse para nos salvar, ele seria mais uma criança que veio ao mundo. Ele seria mais um que acrescentaria o número das multidões dos povos. Mas ele não veio para ser mais um. Ele veio para mudar a história de todos. Ao passo que na cruz, também ele não morreu para dar um exemplo de um homem digno, decente, bondoso, piedoso, religioso. Não. Na cruz ele veio para morrer com uma finalidade: salvar, perdoar, dar ao homem uma nova experiência de vida, entrar em uma nova dimensão. Agora, se ele morresse e não ressuscitasse, também seria inválido tanto a manjedoura quanto a cruz, porque ele seria mais um líder religioso como tantos outros, como foram Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros, que morreram e seus restos mortais jazem em suas respectivas sepulturas. Mas a Bíblia nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A sua sepultura está vazia e a sua ressurreição foi para autenticar o seu nascimento e a sua morte na cruz. Se ele não houvesse ressuscitado, nos relata Paulo, seria vã a nossa pregação. Se ele não houvesse ressuscitado, seria debalde a nossa fé. Se ele não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Mas eis a mensagem: ele ressuscitou, aleluia. E mediante esta ressurreição, a nossa salvação, que nos foi por ele otorgada, pela sua ressurreição foi autenticada. E hoje a nossa salvação é real, é garantida. É por isso que vejo nesses três símbolos verdadeiros marcos do cristianismo: a manjedoura, a cruz e o túmulo. Na manjedoura ele nasceu, na cruz ele morreu e do túmulo ele ressuscitou e para o céu ele ascendeu. A manjedoura aponta para a cruz aponta para o túmulo aponta para o céu, para onde toda aquela que aceitar Jesus Cristo como Salvador terá o seu destino final. Aí está, meu querido ouvinte, meu querido internauta, o verdadeiro sentido do Natal. Por que Natal? Ele nasceu para resolver um problema que o diabo criou lá no Éden, trazendo o pecado e escravizando a raça humana. E para que ele nasceu? Justamente para nos salvar, nos tirar deste problema e nos dar uma garantia de vida eterna. Daí a importância do Natal. Um dia teve o Natal, o primeiro Natal. Lendo Lucas capítulo 2, você vai ver que naquele dia houve um culto com toda a liturgia completa, viu, pastor Jairo? Que foi da seguinte forma: os pastores estavam naquela campina e o que aconteceu? De repente, um grupo enorme, miríades e miríades de anjos em fantásticas evoluções começaram ali um culto. Se ouviu a voz de um pregador, o anjo dizendo: não temais, hoje vos trago nova de grandes alegrias. Na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Redentor, o Senhor. Entregando esta mensagem, logo o coral começou a cantar: glórias a Deus nas maiores alturas
paz na terra, boa vontade para com os homens. Vejam, o primeiro culto de Natal, com pregação e com louvor. A Bíblia não registra a data, mas a Bíblia registra que ele nasceu. A data escolhida pelos homens, que poderia ser uma qualquer. Não estamos preocupados aqui com a data, estamos preocupados em comemorar, adorar a Deus pelo nascimento do seu filho que veio para nos salvar. Se nasceu em dezembro, se foi na primavera, se foi no outono, isso não nos importa. Em qualquer data a ser marcada, lá estaríamos para adorar ao Senhor nosso Deus. Não vamos aqui fazer questionamento, não foi por isso, não foi por aquilo, não é essa época porque seria muito frio lá, não importa. Só para descontrair um pouquinho, se a data fosse comemorada no dia 31 de fevereiro, que não existe, eu estaria lá para adorar a Deus e falar aos homens o verdadeiro sentido do Natal. Ele nasceu para morrer e ressuscitar e nos tirar das mãos de Satanás e nos conduzir para os céus, para novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus. E eu quero terminar até com um pensamento interessante. Todo menino, ao nascer, deseja ser rei. Todo rei, com a sua opulência, pensa ou quer ser Deus. Entretanto, Deus quis ser menino para nos trazer uma tão peremptória salvação. Deus abençoe a todos e quero de todo o meu coração, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, sob a presidência do pastor Mário Elvis, desejar a vocês um feliz, verdadeiro e real Natal. Muito obrigado, pastor Jairo. Que coisa linda, que palavra. Eu fiquei aqui perplexo de ver o pastor Mário trazer uma palavra tão evangelística, tão direta e tão bem colocada. Isso, eu tenho certeza que você que está nos assistindo também sentiu a mesma coisa. Pastor Elvis, conte para nós da programação do Natal, o que vai acontecer aqui, porque esse programa deve ir, hoje é dia 21, dia 23 deve estar no ar. Eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo possam vir aqui na igreja, participar conosco. E bênção. Esse é o nosso Natal, um Natal evangelístico, um Natal para a gente anunciar verdadeiramente o nascimento de Jesus. E nós temos esse tema, Jesus é o Natal, baseado no texto quando Jesus conversa com Nicodemos e fala: necessário vos é nascer de novo. Jesus nasceu para nos dar vida e vida com abundância. E nós estamos já desse mês trabalhando, falando, pregando, cantando nas ruas. Estivemos no sábado, dia 14, no bairro de Interlagos. Estivemos no dia 20 na praia de Gaivotas. No dia 22, às 20 horas, na praça de Coqueiral de Itaparica. E no dia 25, nós estaremos aqui no nosso templo sede, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, na praia de Itaparica, próximo à praça de Coqueiral de Itaparica, próximo ao supermercado Carone. E nós estaremos aqui às 19 horas, no dia 25, apresentando um belíssimo musical de Natal. Vai ser até mais incrementado do que nas praças, porque aqui nós teremos também teatro, nós teremos as peças que completam toda a cantata e, acima de tudo, pregando a palavra do Senhor, essa palavra que transforma a vida de qualquer ser humano, no dia 25 às 20 horas em nosso templo. E no final de ano tem alguma programação especial? Nós teremos aqui a vigília, o culto da virada do ano, no dia 31 às 21h30, na terça-feira, 31 de dezembro, que vai até a meia-noite. Teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor, um grande culto de agradecimento ao Senhor por 2019, rogando pelas bênçãos de 2020. Olha só, eu quero agradecer ao pastor Mário. Nós iríamos gravar essa entrevista, esperamos ele voltar de viagem. Verdade. Porque fazemos questão de tê-lo aqui conosco. Pastor Elvis, muito obrigado aos dois.
Deus abençoe vocês, que eu faço minhas palavras do pastor Mário. Um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, que o seu Natal seja um Natal verdadeiro. E que você não esqueça de acessar o nosso site, portaldenegócios.es.com.br, Instagram, Facebook e também lá no YouTube. Você vai clicar no sininho, inscrever-se no canal para receber as nossas notificações. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Lá em Belém, com os anjos a proclamar, esperança veio a nós, é Cristo o seu nome. Pastores se alegraram e foram adorar, quando viram o Rei dos Reis e foram proclamar. Todos juntos louvar, Jesus é o Natal, a salvação veio até nós. Através de um bebê, vamos só celebrar, para o mundo inteiro ouvir. O menino nos nasceu, Jesus é o Natal. A história não termina em Belém, até hoje é real. Emmanuel veio até nós, para todos que o buscar. A salvação nos trouxe, devemos anunciar. Ouça agora o seu chamar e confiar, dançar. Todos juntos louvar.